Hoje o Destaque vai falar sobre reforma trabalhista e reforma previdenciária. E para me ajudar nesse assunto, a gente convidou o especialista Gilberto Jaques para falar um pouco sobre os direitos do trabalho e o direito previdenciário e também tirar algumas dúvidas sobre as reformas. Dr. Jaques, muito obrigada por receber a gente no seu escritório. Eu queria começar falando sobre a reforma da Previdência de 2019 e os impactos que causaram na população. Ok. Primeiro, muito obrigado pelo convite, honrado, pela oportunidade. Bom, a reforma previdenciária em 2019 e a reforma trabalhista, a proposta do Legislativo era de acréscimo de empregos e diminuição de carga tributária, etc. Tal. Infelizmente, ainda não houve uma consideração, uma evolução nos empregos. O que nós vimos foi uma precarização das relações de trabalho e, infelizmente, das relações previdenciárias. Essas foram afetadas substancialmente. Algumas reformas impactam em até 40% na redução do benefício previdenciário hoje, seja ele qual for. O período de transição, eu queria saber como funciona. Por exemplo, uma pessoa está para se aposentar daqui a 3 anos. Ela continua tendo esse período? Muda esse período? Como é que funciona? Então vamos lá. Para o legislador, para ser um pouco bonzinho com segurado e pensionista, ele criou algumas regras que nós chamamos de regras de transição. Essas regras de transição, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta com a reforma previdenciária. Mas para aqueles que estavam a caminho com a expectativa do direito dessa modalidade de aposentadoria, seja homem aos 35 anos, seja mulher aos 30 anos, eles trouxeram algumas regras de transição. Quais são essas regras? Primeiro, um pedágio. Um pedágio que pode ser de 50% a 100%. Para homem que estava com 33 anos em 13/11 de 2019, na data da promulgação da reforma, ele pode cumprir um pedágio de 50%. Por exemplo, o homem, faltavam 2 anos, ele completa mais 1 ano e vai se aposentar aos 36 anos de idade. E a mulher que teria 30 anos, se ela tiver 28 anos na data da reforma da Previdência, ela também cumpre um pedágio de 50%. Passada essa regra, se o homem não tinha 33 anos e a mulher também não tinha 28 anos, eles têm que cumprir um pedágio de 100%, ou seja, o dobro do tempo de contribuição que faltava. Por exemplo, um homem que estava com 30 anos, faltavam 5 anos, ele teria que contribuir por mais 5 anos, que nós chamamos de pedágio. Além dessas regras, também existe a regra de pontuação que foi mantida, que é uma regra boa também, porque afasta o fator previdenciário. Nessa regra de 50% se considera o fator previdenciário, não existe a idade mínima, e na regra dos 100% existe uma idade mínima também para fins de aposentadoria. E para o caso de pessoas que nunca contribuíram com a Previdência, elas têm direito a uma aposentadoria mínima ou elas não têm direito? Vamos lá, sempre há uma confusão daquele que nunca contribuiu com a Previdência Social. A Previdência Social, existe um princípio que chama contrapartida, ou seja, eu tenho direito à proteção securitária social desde que eu contribuo. Quem não contribui não tem direito a benefício previdenciário. Entretanto, existe a Lei de Assistência Social. Essa Lei de Assistência Social é uma proteção para aqueles que não contribuíram. E existem 2 critérios, 2 modalidades de benefício assistencial, ou ao idoso ou ao deficiente. Ao idoso, a regra é ter 65 anos e o deficiente é ter uma deficiência que incapacita para o trabalho ou vida independente, etc. O requisito que tem nessa aposentadoria, além do mínimo etário ou deficiência, seria a renda per capita familiar. A grosso modo, a lei prescreve 1/4 do salário mínimo considerado conjunto familiar, ou seja, aqueles que habitam o mesmo núcleo familiar. Entretanto, essa renda de 1/4 do salário mínimo ela é muito questionada. Existiram algumas ADINs no passado e no presente que estabeleceram o critério de até meio salário mínimo e algumas ações civis públicas que hoje você pode, aquele que necessita, por exemplo, de fraldas, ele pode demonstrar para a Previdência Social para excluir a aferição desse valor. Certo. E no caso de pessoas que começaram a contribuir com 40 anos, elas teriam que pagar um valor proporcional à idade para receber o mesmo, uma aposentadoria mínima? Como funciona? Então vamos lá, uma pergunta bem genérica e ela tem várias alternativas. A princípio, como eu disse, a reforma ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. 40 anos, por exemplo, se a gente pegar um homem, ele teria 25 anos de contribuição ainda. Então ele não se aposentaria, seria só por idade a aposentadoria dele. Entretanto, nós, advogados previdenciários, sempre recomendamos recolher a Previdência Social, porque quando você recolhe uma contribuição social, o risco coberto não seria só uma aposentadoria. E existem outras modalidades de aposentadoria, por exemplo, uma aposentadoria muito boa que não foi bem afetada pela Previdência, a menos afetada, que é a aposentadoria especial do deficiente.
Essa aposentadoria permite, ou por idade, por exemplo, o homem aos 60 anos antecipar sua aposentadoria e a mulher aos 55 anos. E também existe o tempo de contribuição que é reduzido, tanto para homem quanto para mulher, significativamente. E também afasta o fator previdenciário. Compensa contribuir aos 40 anos, porque depois, se você nunca contribuiu, 12 contribuições você passa a ter direito já à extinta aposentadoria por invalidez, que hoje é auxílio por incapacidade permanente, e o auxílio-doença, que hoje nós chamamos de auxílio incapacidade temporária. Esses dois benefícios, depois de 12 meses, você já tem a cobertura securitária. E além disso, mesmo que você não tenha recolhido 12 meses, mas, por exemplo, você recolheu 6 meses, sofreu um acidente de qualquer natureza, não existe carência, não existe esses 12 meses. Ou existe uma lista que está no artigo 151 da Lei 8.213, de doenças graves, por exemplo, HIV, cardiopatia grave, tuberculose. Isso também não exige carência. Então nós dizemos que a Previdência Social é um seguro completo, não é só para fins de aposentadoria. E sempre é importante. E hoje nós temos alguns acessos, por exemplo, o facultativo, ele pode recolher 11% do salário mínimo, que representa uma quantia de R$ 110 ao mês. E é uma quantia muito pequena se comparada a qualquer previdência privada. Vale muito a pena o investimento e nós só não sabemos ou entendemos porque o governo não divulga os valores e os benefícios que a Previdência Social pode trazer para o trabalhador. Isso é verdade. E eu vou fazer uma pergunta que muita gente quer saber, porque muita gente é MEI no Brasil, né, microempreendedor, e eu queria saber como funciona a aposentadoria para esse tipo especial de nicho que tem crescido muito no Brasil. Sim, o MEI ele tem uma contribuição reduzida, por conta disso ele não tem a contribuição para fins de aposentadoria, por tempo de contribuição, na alíquota dele, mas ele, quando se aposentar, ele pode complementar essa contribuição, tá? Desde que ele atinge lá 35 anos ou 30 anos, mulher, respeitada, se for após a reforma da Previdência, esse pedágio, ele pode complementar, ou ele se aposenta por idade, aos 65 anos homem, 60 anos mulher. E agora a gente vai falar um pouco sobre reforma do trabalho, né? A reforma de 2017, que impactos ela teve na população? A proposta da reforma trabalhista foi a geração de empregos. Infelizmente, é difícil mensurar a repercussão dela. O fato é que o emprego evoluiu muito pouco. Só que nós vivemos, depois da reforma trabalhista, agora em 2020, a pandemia. Então a desculpa pode ser a pandemia ao revés da reforma. A reforma causou um impacto no judiciário, um impacto significativo, que foi a precarização das relações de trabalho, a restrição a alguns direitos, né? E isso fez com que houvesse uma diminuição considerável das ações ajuizadas, coisa de 40%, 30%. Houve uma debandada, vamos dizer assim, de ações trabalhistas, por causa das restrições que se colocou, as dificuldades do trabalhador ter acesso a um processo judiciário justo, principalmente no que tange à concessão de justiça gratuita. E sobre a restrição da justiça gratuita aos trabalhadores, como funciona? Esse é o principal ponto da reforma trabalhista que restringiu o acesso do trabalhador ao poder judiciário. O que aconteceu? Na reforma trabalhista, antigamente você pedia a justiça gratuita, como em todo processo judicial, ele isentava tudo. Custas judiciais, honorários periciais, honorários de advogado. Até então não existia, antes da reforma trabalhista, honorários sucumbenciais, ou seja, o trabalhador que perdesse a demanda não tinha honorários e vice-versa a empresa. A partir da reforma foram inseridos os honorários sucumbenciais, ou seja, aquele que perdeu a demanda e deu causa à demanda vai pagar honorários do seu adverso. Tá? O que veio a lei e restringiu? A lei disse o seguinte, olha, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o trabalhador tem que ganhar até 40% do teto da Previdência Social. O teto está em R$6.000, digamos aí em R$2.800 mais ou menos. Tá? Se ele ganhar mais do que isso, é indeferido. A grosso modo, no princípio, alguns juízes começaram a indeferir a gratuidade sem nenhum critério, ou seja, se o trabalhador tivesse ganhado até uma renda maior, enquanto empregado, e entrou com a ação, está desempregado, ele indeferia a justiça gratuita. Olha, você tinha um salário de R$10.000, eu não te concedo porque é acima de 40% do teto da Previdência Social. Só que ele esqueceu de um detalhe. A justiça gratuita tem que ser aferida no ato de concessão do requerimento, ou seja, estou desempregado hoje. Eu não tenho renda, então teria que ser concedido. E as consequências da justiça gratuita são o seguinte, quando ela é indeferida, ou mesmo concedida, ela não te isenta dos honorários periciais de médicos e nem de sucumbência. Então, ou seja,
Mesmo que o trabalhador ganhe a demanda, vamos dizer, ele entrou pedindo verbas rescisórias, 10 mil reais, ele pediu uma perícia, a perícia deu negativa, seja lá 3, 4, 5 mil reais, o juiz vai determinar o abatimento desse valor do crédito do trabalhador. E, inclusive, quando ele não tem crédito, ele sai devendo no processo trabalhista. Essa reforma, esse ponto de justiça gratuita foi o maior retrocesso social da história. Por quê? Processo civil, processo federal, se dá justiça gratuita por completo. A gente diz até no direito que não existe anular meio ato. Ou você anula por inteiro ou não. E a justiça gratuita e a justiça do trabalho é onde tem a maior finalidade social, porque se buscam verbas alimentares. E o legislador, ele massacrou, ele torturou. E hoje existe o quê? Existem algumas ações civis públicas discutindo a eficácia desse normativo, se aplica ou não aplica. Provavelmente, se o legislativo não reformar esse ponto, é um ponto que pode ser declarado inconstitucional, porque é um retrocesso social sem tamanho. É uma judiação com o trabalhador, com o hipossuficiente necessitado. Muito obrigada por ter compartilhado todo esse conhecimento com a equipe do EdDestaque, com o público do EdDestaque também, que são informações que todos nós deveríamos saber. E eu queria agradecer também a sua contribuição, né, de novo para o nosso programa e suas considerações finais, Dr. Jacques. Bom, Giovana, agradeço novamente a oportunidade, me coloco à disposição do EdDestaque sempre que for necessário. Eu acho que o direito ele é muito mutante, parece que mesmo de tantos anos da descoberta do país ainda precisa ser evoluído, precisa ser discutido constante. E volto a falar, como eu falei outrora, nós precisamos de legisladores melhores, mais preparados, mais capacitados. Tá? O legislativo hoje é preocupante. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista demonstram que existe alguém fazendo lei sem olhar com o olhar da dignidade humana, que está previsto na Constituição, sem um olhar social. Parece que ignoram os mais vulneráveis, os mais hipossuficientes, e isso nos preocupa no direito. Direito existe mais de 1 milhão de advogados, só que o povo não merece ser massacrado com tantas prevaricações, né? Prejudiciais ao direito em si. Eu diria que hoje a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, por mais que todo o direito tem que ter um avanço, tem que ter uma evolução, ela merecia mais discussões. Infelizmente, ela foi colocada no povo, na população, à força. Ela não teve uma discussão social. As questões são tão relevantes que mereciam um referendo. Merecia melhores debates. Mas não. Quando o povo viu, a reforma estava aprovada. E pior, com o governo fazendo uma propaganda de que aquilo seria bom para o povo. Hoje, eu concedo uma pensão a uma mãe, eu reduzo 40% do benefício dela. Nós, infelizmente, fizemos o confisco do direito ser legalizado, né? Infelizmente, eu acho legal uma expressão pirata, que ele falava assim para o inglês, né? Durante um confronto ele falava, sabe qual a nossa diferença? A nossa diferença é o seguinte, que nós, piratas, para roubar vocês, os ingleses, usamos a coragem. E vocês, para não roubar, usamos a lei. Eu acho que essa é uma reflexão hoje que vale para qualquer nação, e principalmente no Brasil, porque quem criamos as leis são os nossos votos. Mas o poder fiscalizatório do povo é muita míngua, é muito a desejar. O povo, depois que eleito os deputados, governadores, presidentes, ele não tem mais controle. O processo republicano precisa ser reestudado também, porque a fiscalização, por mais que tenha tribunais, Ministério Público, ainda deixa a desejar.